Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias hoje para a gente trazer aqui no nosso canal. Vamos falar de um jogador que está voltando de lesão e que muito possivelmente ficará à disposição do técnico Maurício Barbieri em breve. Já está fazendo coletivo com os jogadores. Também vamos falar do Paulo Brax, que viajou para a França para aquela reunião com a 77 Partners para saber qual será o orçamento do Vasco na janela do mês de julho para contratações, hein, cara? Por falar em contratações, também vamos trazer aqui informações do Alexandre Pato, atacante, e também aí de um jogador do Remo. Fiquem até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Mas já vai deixando o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí. Valeu demais a galera que tá se inscrevendo, falta pouquinho pra gente chegar a 190 mil inscritos. E vamos ainda em busca da nossa meta nesse ano de 2023, chegar a 200 mil inscritos. Bom, pessoal, ontem à noite o Paulo Brax viajou para a Europa para ter a reunião aí com os demais times da 77 Partners e traçar qual será o orçamento do Vasco para o meio do ano, né? Para a janela de transferências que vai acontecer em meados de julho. O Vasco precisa ainda reforçar a equipe e o Paulo Brax vai ter essa reunião importantíssima lá com os executivos da 777 Partners. A gente espera que seja proveitosa essa reunião, né? Para quem sabe os norte-americanos disponibilizem mais grana ainda para o Vasco contratar bons jogadores aí para o Vasco, quem sabe, lutar por coisa grande no Campeonato Brasileiro. O Vasco começou muito bem o Brasileirão, com certeza contratando mais alguns jogadores de qualidade. O Vasco vai ficar bem forte aí para a disputa do Brasileirão. Quem sabe lutar por uma Libertadores. O título é bem difícil, né? Mas quem sabe, dependendo dos reforços que chegar em julho, não custa nada sonhar. Mas eu acho que Libertadores seria o alvo principal do Vasco nesse primeiro ano de SAF. Seria excelente se o Vasco contratasse aí um jogador para vestir realmente a camisa 10, ser aquele cara para organizar o meio-campo do Vasco. Trouxe aí agora o Carabajal, mas ainda ele não é aquele jogador que o torcedor espera, né? O jogador que estava encostado lá no Santos, o torcedor quer um jogador que realmente tenha nome, mas que jogue bola, né, cara? Que vem aqui no Brasil e que destrua com a camisa do Vasco, assim como vários outros jogadores fizeram isso em outros times aqui no Brasil. O Paulo Brax, em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, diz que vai utilizar o dinheiro da venda do Andrei Santos para o Chelsea e também parte da grana que sobrou do investimento que o Vasco fez no início da temporada, né? Esse dinheiro será utilizado para os reforços na janela de julho. Muito possivelmente, talvez, se a 777 Partners disponibilizar mais grana, o Vasco vai ter um poder aquisitivo maior para poder contratar jogadores melhores no mercado, né? Você aí, torcedor, quais as posições carentes que você entende que o Vasco tem que contratar? O que você espera na janela de julho? Se você quer ver algum jogador específico vestindo a camisa do Vasco, deixa aí nos comentários. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias do dia. Após grave lesão ano passado pela Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Riquelme está de volta aí e já participou do coletivo da última segunda-feira. A joia do Vasco, né, jogador de apenas 20 anos, teve uma lesão gravíssima no seu joelho, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, ficou aí muito tempo parado, se eu não me engano foi 8 meses de recuperação do jogador. De acordo com as informações do jornalista Lucas Pedrosa, o jogador já está praticamente pronto para voltar aos gramados e vai ser opção do técnico Maurício Barbieri se vai utilizar o Riquelme ou não aí, pelo menos para ser relacionado, porque é sempre bom ressaltar que o Vasco hoje tem dois laterais esquerdos, né? Ontem a gente trouxe a informação que o Edmar saiu do Vasco, foi pro CRB. Além do Riquelme, o Vasco tem outros dois laterais esquerdos, né? Que é o Lucas Piton, titular absoluto, e também temos o Paulo Vitor. Esse aí tem uma situação um pouco diferente, né? Ele está emprestado pelo Internacional Vasco e o contrato dele acaba agora no meio do ano. E muito possivelmente o Vasco não deverá renovar o contrato aí com o Paulo Vitor, ele deverá ser devolvido ao Internacional. E é muito importante o Riquelme voltar nesse momento, porque está acabando o contrato do Paulo Vitor e o Riquelme vai assumir esse posto de reserva imediato do Lucas Piton. Torcemos para que o jogador volte bem, né? Um jogador de muito talento, um jogador que o torcedor tinha uma grande esperança que ele seria lateral esquerdo do Vasco, titular por muitos anos, porém veio essa gravíssima lesão e agora o jogador vai ter que voltar tudo de novo, recuperar o seu futebol, tentar mostrar, provar que ele tem que sim jogar no Vasco, porque agora o sarrafo aumentou, né, cara? O Lucas Piton é um jogador muito qualificado e o Riquelme vai ter que jogar muita bola se quiser ter mais minutos em campo. O Vasco ainda tem no seu elenco aí 4 jogadores contratados para a disputa da Série B do ano passado. Estaram aí apenas os jogadores Gabriel Dias, que ainda se recupera de lesão. O jogador também teve uma lesão muito grave no ano passado, ainda não está pronto para voltar aos gramados. E também, muito possivelmente, quando ele se recuperar, o Vasco deverá tentar negociar o jogador, já que muito possivelmente ele não faz parte dos planos do técnico Maurício Barbieri.
O outro jogador, como a gente acabou de falar também, foi o Paulo Vitor, contratado junto ao Internacional por empréstimo, o volante Zé Gabriel e também o Alex Teixeira, que renovou seu contrato aí até o final desse ano. Esses são os 4 jogadores remanescentes da Série B do Campeonato Brasileiro. Pra falar a verdade, só o Alex Teixeira tem que ficar no Vasco. O Paulo Vitor é um jogador bom, é um jogador interessante, só que ele ainda erra bastante. Eu acho que ele é do mesmo nível do Riquelme. O Riquelme acho que ainda tá um pouquinho acima do Paulo Vitor, ainda mais por ser um ativo do Vasco. Eu acho que seria mais interessante o Vasco dar mais sequência ao Riquelme do que o Paulo Vitor, que nem é um jogador do Vasco. Para você, torcedor, qual desses 4 jogadores merece continuar até o final dessa temporada vestindo a nossa camisa? Destaque no último jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro, na estreia do Brasileirão, né? O Léo Jardim entrou na seleção da Bola de Prata nessa primeira rodada do Brasileiro. Jogador que foi extremamente importante aí na vitória do Vasco contra o Galo, lá no Mineirão. Ele fez parte aí da seleção do Bola de Prata nessa primeira rodada. Os torcedores vascaínos também gostariam de ter visto aí o Gabriel Peck nesse time. Porém, o time do Bola de Prata foi amplamente dominado por jogadores do Fluminense e também do Flamengo. Bom, pessoal, agora vamos falar aí de negociações, cara. O Atlético Mineiro esclareceu a situação do Allan Kardec. O Galo negou ter recebido um contato do Vasco pelo jogador e disse que não negocia o atleta com nenhum clube aqui no Brasil. As informações iniciais foram aí do site Super Esportes, lá de Minas Gerais, que cravou que o Vasco, Atlético Paranaense e Santos entraram em contato com o Atlético Mineiro para fazer propostas ao jogador. Porém, o Galo não quis negociar o jogador e agora reafirmou que não tem a chance de negociar o atleta. Portanto, Allan Kardec não será jogador do Vasco. Quem também não será jogador do Vasco é também o atacante Alexandre Pato, jogador que estava sendo especulado em vários clubes aqui no Brasil, entre eles o São Paulo, o próprio Vasco e também outros times. De acordo aí com o portal Papo na Colina, que disse que o jornalista Lucas Pedrosa apurou a situação do jogador e disse que a diretoria não tem nenhum interesse no atleta nesse momento. Ele está livre no mercado após passagens pelo Orlando City o ano passado e está treinando no São Paulo, né, para readquirir a forma física. Porém, no São Paulo há informações que ele também não deverá ficar por lá e pode ser que o Alexandre Pato vá buscar um outro clube. E você, torcedor, gostaria de ver o Alexandre Pato no Vasco? Eu acho que esse seria uma furada total. Jogador que tem inúmeras lesões na sua carreira. Eu acho bem difícil que ele vai retomar um futebol que, se algum dia ele apresentou, né, um futebol de qualidade, eu acho que vai ser bem difícil ele recuperar os seus momentos bons do tempo de Milan. E também até no São Paulo, né, que no primeiro momento ele mostrou um bom futebol quando saiu do Corinthians para o São Paulo. Eu acho que é uma contratação que o Vasco não deveria fazer em hipótese nenhuma. Deixa aí nos comentários aí, torcedor, se você gostaria de ver o Alexandre Pato no Vasco. Esse outro jogador aqui, o Vasco realmente foi atrás dele e sondou a situação aí do meia Pablo Roberto, que está atualmente no Remo. Despertou o interesse do Vasco, jogador de 23 anos, ainda não recebeu uma proposta oficial, porém o Vasco mantém o jogador no seu radar por entender que o jogador se trata de uma grande promessa do futebol brasileiro. Vale ressaltar que a multa rescisória do jogador é de 4 milhões de reais. Caso algum clube do exterior queira comprar o jogador, essa multa aumenta mais ainda, né? Porém, aqui pro cenário nacional, caso o Vasco queira comprar, ele vai ter que desembolsar 4 milhões aí para contratar o jogador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.